Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Como de prática eu estou sempre falando. Estamos aqui para trocar mais uma ideia, breve. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, dá essa moral aí, se inscreve, compartilha, dá um like, comenta, que também é muito importante. Nós estamos fazendo uma série aqui de algumas palavras para a nossa vida, né, que podem nos trazer uma conduta, né, diferente de repente daquilo que você foi criado, daquilo que você aprendeu em toda a sua vida, acerca da palavra de Deus, né? Às vezes as nossas condutas, a gente foi criado de uma forma, não que seja errado, mas a palavra de Deus ela traz para nós um norte. Mais uma vez falando, não tem nada a ver aqui com religião, e sim com viver uma vida que vai nos trazer sabedoria e prudência, que é o assunto de hoje. Positivo, vamos lá? Então a palavra que a gente vai trazer hoje está em Mateus, no capítulo 7, verso 24 ao 27. Positivo? Vamos lá. Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Diz assim: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então Jesus aqui, ele está falando, Jesus antes desses versículos, Jesus vem falando uma série de palavras trazendo para quem ele estava ensinando naquele momento, tipos de condutas. Por exemplo, ajuda aos necessitados, né? Um pouco antes ele está falando lá no Sermão do Monte, né? Esse é uma continuação ali do Sermão do Monte, né? E ele vem falando sobre as bem-aventuranças, vem falando sobre juramentos, a vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados, oração, jejum, tesouro no céu, preocupações da vida, que é um tema importante que depois a gente pode falar, julgamento ao próximo, persistência em oração, a porta estreita e a porta larga, árvore e seu fruto, e chegamos no prudente e o insensato. Então Jesus termina o seu sermão, né, o seu ensinamento, dizendo que o homem que pratica todas essas palavras que ele falou anteriormente é um homem prudente, que construiu a sua casa e o alicerce daquela casa era uma rocha, aonde veio todas as catástrofes ali naturais, né, como vento, chuva, e essa casa não foi demolida, porque seu alicerce estava na rocha. E aquele que ouve essas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que veio tudo isso que veio sobre a casa que estava sobre a rocha, porém essa casa do homem insensato estava com um alicerce de areia e veio todas essas catástrofes também naturais de água, de vento, terremoto, tremores, né, entre aspas, e demoliu essa casa porque o seu alicerce estava na areia. Primeiro de tudo, o que eu quero falar aqui é sobre, literalmente, essa questão, né, sobre a prudência e a insensatez, né? No vídeo anterior nós falamos sobre ser corajoso, né, ser forte e corajoso, e para isso também uma conduta futura, mais para frente, você também precisa continuar sendo uma pessoa prudente, né? Então, como eu já falei, que não tem nada a ver sobre religião, mas a gente sabe que a nossa vida e a nossa conduta ela tem que ser baseada em alguns princípios, em algumas verdades, em questões sólidas. Como Jesus está falando, acerca da minha fé, daquilo que eu acredito, a rocha que Jesus está falando é Ele próprio, né? A nossa vida, a nossa casa, né, precisa estar alicerçada em Jesus. Isso para quem crê, meu amado, tá? Então,
Contudo, o que Jesus está dizendo aqui é, quando a sua vida não tem uma conduta que seja sólida, infelizmente, devido às dificuldades da vida, você não vai suportar. Você vai se deixar levar por dificuldades até mínimas. O interessante é que nessa passagem aqui, a casa do homem prudente que estava sobre a rocha, ela não deixou de passar por algumas tribulações. Quais foram? Chuva, rio transbordando, ventos fortes, né? Tudo isso contra essa casa, porém ela não foi abalada, porque a casa do homem prudente estava sobre a rocha. Eu sei que isso aqui dá uma margem para diversas coisas, mas eu quero focar nesse momento, primeiramente em uma pergunta: como está a sua vida hoje, nesse exato momento? Como está? Sua vida está alicerçada em princípios, em valores, em sabedoria, em situações e coisas sólidas que ali te trazem conhecimento, que ali te trazem uma visão clara das coisas, uma visão de aonde você precisa melhorar, de onde você precisa abandonar os seus erros, ou a sua vida nesse momento está alicerçada em prazeres momentâneos, em situações que podem literalmente comprometer o seu caráter, apesar de você achar que não, né? Em situações onde, infelizmente, você tem aqui, talvez, ali, como eu falei da questão do caráter, mas também atrelado, você tem que talvez mentir para poder se sobressair em algumas coisas. A sua vida está alicerçada em só benefício próprio, não em benefício do próximo, em que hoje, literalmente, a sua vida está alicerçada. Lembrando que hoje é uma segunda-feira, teve um final de semana hoje, onde teve lugares aí, diversos lugares aí com bastante chuva, né? Então, não vou abrir aqui a margem para dizer igual aquela questão que eu falei outro dia aqui sobre da sexta-feira, no final de semana. Mas como está a sua vida hoje? Esse é um ponto de reflexão. Tá? A minha vida ela já teve alicerçada sobre areia, como uma casa alicerçada sobre areia, né? Eu era uma pessoa que facilmente me deixava levar pelas dificuldades, e até dificuldades poucas. Eu já falei aqui também que eu tive complexo de inferioridade, então eu não acreditava que eu poderia fazer certos tipos de coisa, né? Então eu era muito levado pelas amizades, né? Eu era muito levado por coisas que falavam para mim e eu acreditava, porque a minha vida não estava sólida em nada. Hoje, né, eu não vou falar assim, não, hoje eu estou bem, a minha vida está totalmente estruturada, totalmente sólida, eu só vou... Não, mas eu estou numa caminhada, né? E eu acho que o interessante é isso. Uma outra pergunta que eu faço para você agora, nesse momento: como é que está essa sua caminhada? Como que está a sua jornada de vida? Como ela está nesse momento? O que você está agregando para a sua vida? O que você está vendo na sua rede social? A rede social, a tecnologia, a inteligência artificial hoje foi criada ali pelo homem para facilitar a nossa vida, para que eles ganhem dinheiro também, sim. Mas ela também pode ser bênção na sua vida se você quiser. Você pode, a cada like que você dá, aquilo vem para você, né, entendendo que você gosta de ver aqueles tipos de coisa, né? Então, como que está a sua jornada hoje de caminhada? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está absorvendo para o seu coração? É uma outra pergunta para nós. Então, a palavra que eu quero deixar hoje para nós é para nós sermos prudentes. Para nós vivermos uma vida a cada dia buscando essa questão sólida para a nossa vida, né? Para que a gente possa aprender a lidar com as dificuldades que ela vem. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas, o fulano tem as dele. Cada inverno é diferente um do outro. Nós não podemos achar que o meu inverno está extremamente tenebroso
e deixar de lado as pessoas que passam por dificuldades extremamente maiores, né? Então, é uma caminhada de sabedoria também. Quando você consegue olhar para a sua vida e ver o quanto Deus tem te abençoado, o quanto você poderia estar em outro lugar, mas Deus não permitiu, né? O quanto você poderia estar com uma vida extremamente conturbada, mas hoje não está, você está bem. E às vezes a gente tem essa dificuldade, a nossa vida está bem, está numa caminhada legal, mas a gente cisma de arrumar alguns problemas para nós, né? Como se a gente tivesse que viver sempre com algum problema para que a gente possa estar alerta, mas muito pelo contrário, né? Ser prudente também é nos momentos de tranquilidade na sua vida, você a cada dia poder potencializar aquilo que Deus já pôs em sua mão, aquilo que já está bem, e ver aonde foram os erros que te levaram em momentos de tribulações para você não cair nesse erro novamente. Então é uma caminhada de prudência, porque o insensato ele vai viver de qualquer forma, deixando a vida levar, se dando aos prazeres momentâneos, né? Se dando a viver uma vida extremamente sedentária, a uma vida sem propósito, a uma vida sem objetivo. Botando esses dois paralelos, como que está a sua vida hoje? Mais uma vez eu vou perguntar, já perguntei sobre como está a sua vida, como está a sua caminhada, como está a sua forma de pensar acerca da vida também. Você consegue analisar hoje sobre os seus erros, aonde você precisa melhorar, o que você precisa abandonar? Ou você simplesmente acha que a tua vida está tranquila, que está tudo bem, que está tudo certo, ou que não tem nada certo, né? Porque a gente também tem esse problema, a gente ao invés de fazer o que tem que ser feito, a gente só reclama, e essas reclamações, essas murmurações não deixam a gente observar a vida que a gente está levando, né? Então, seja prudente, procure sempre um caminho de sabedoria, até porque isso não vai levar você a nenhuma perda, muito pelo contrário, pode até ser que leve você a uma perda de algo que não é bom para você, né? Porque muitas vezes também a gente canaliza os nossos esforços para aquilo que não é proveitoso para a nossa vida, mas para aquilo que vai dar um pouco de trabalho para nós, por exemplo, uma leitura, por exemplo, uma oração, por exemplo, se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Essas coisas que extraem para a gente uma certa dificuldade, a gente não quer se dar a esse trabalho de fazer um pouco de esforço para aquilo que vai ser benefício para a sua vida. Agora, se a pessoa quer fumar, se a pessoa quer beber, se a pessoa quer se prostituir, se a pessoa quer adulterar, se a pessoa quer mentir, roubar, para isso é pau para toda obra, vambora. Um cara disciplinado é aquele cara que é o fumante, que hoje está sem cigarro, chegou em casa, viu que estava sem cigarro, e ele sabe que vai dar vontade nele de fumar na madrugada, e ele sai por qualquer lugar que for ir para comprar um cigarro, porque ele sabe que... Então esse cara é extremamente disciplinado para aquilo que é errado na vida dele. É um cara insensato, não é um cara prudente. A prudência levaria esse cara a pensar, bom, é uma oportunidade de eu não fumar pelo menos nesse momento, então eu vou me superar, eu já estou com vontade de abandonar isso mesmo, então, sei lá, vou ver quanto tempo eu fico sem fumar. É uma oportunidade, é uma vida, se a pessoa começar a pensar dessa forma, ela está começando a ser prudente. Então, busca uma caminhada de prudência na sua vida. A Bíblia também diz lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 20, que a sabedoria, ela clama pelas ruas, querendo que alguém a ouça. A Bíblia também diz que o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é o princípio, o temor de Deus, o temor em Deus é o princípio da sabedoria. Então, busque esse caminho de sabedoria e de prudência. Fortifique as suas bases, fortifique a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua casa, literalmente, sabe? Independente da dificuldade, cara. A dificuldade ela vai vir para quem está com a casa alicerçada na rocha e para quem está com a casa alicerçada na areia. Porém, as dificuldades para quem vem com a casa alicerçada na rocha, elas vão bater, elas vão vir violenta, cara.
mas você não vai ser abalado. A sua casa não vai ser abalada, seu coração não vai ser abalado, sua mente não vai ser abalada, seu espírito não vai ser abalado. Mas se você tiver com a sua mente, seu coração, seu espírito, a sua casa alicerçada sobre a areia, cara, você vai sucumbir. As dificuldades vão vir violentamente para a sua vida e você não vai ter como suportá-los. Então, o que você está perdendo em buscar um caminho de prudência e de sabedoria sobre a sua vida? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu espero que esse vídeo possa trazer para você uma reflexão. Procurei ser breve aqui. Eu sinto que eu tenho bastante coisa para falar ainda, mas eu não vou me alongar. Mas eu peço que você hoje, nesse momento, quando você acabar de ver esse vídeo, reflita sobre a sua vida. Reflita a conduta que você está tomando. Se você é pai, vou falar para homem aqui, se você é pai, observe, porque você tem que ser exemplo na sua casa. Para os seus filhos, para sua esposa, se assim ela quiser te ver como exemplo. Para os seus familiares, para as pessoas que você trabalha. Tiago, eu quero ser exemplo para todo mundo. Tudo bem, se você não quiser, o problema não é seu. O problema é seu também, está tudo certo, está tudo bem. Mas a palavra é para quem quer. A situação é para quem quer, irmão. Quem não quer, cada um tem a vida que merece, eu já falei sobre isso. Fique à vontade, mas para quem quer, cara, se esforce. Não vai te custar nada senão seu próprio esforço, mas no final você vai ver o quanto é bom você aprender a lidar com as dificuldades que vêm sobre a sua vida. Tá bom? Espero poder ter te ajudado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Se inscreve no canal, dá um like, manda um comentário lá, faz um feedback. Brevemente eu vou estar fazendo algumas coisas sobre a minha rotina aqui um pouco. E tamo junto, um forte abraço. É vitória!